E o presidente BAP fez uma jogada de mestre e conseguiu o que queria. Vou falar sobre isso e vou falar também sobre contratações. O Flamengo define aí novos alvos e novas posições para a janela de meio de ano. Vou falar também sobre Danilo, porque o presidente BAP fez uma projeção sobre o futuro de Danilo. Vou falar também sobre Gonzalo Plata, que quebrou o silêncio na seleção do Equador. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, deixa o seu like nesse vídeo. Vamos bater uma meta de 25 likes. Bora, vamos, a gente consegue. Se inscreva, deixa o seu like e aciona o sino das notificações. Nação Rubro-Negra, vamos começar o vídeo aí de hoje, como sempre, já falando sobre a janela de transferências do Flamengo. Isso porque todo mundo sabe que ontem fechou aí a janela de transferências aqui no Brasil, ó. E o Flamengo não contratou o centroavante, aquela posição carente que a gente precisa contratar. E aqui, o Flamengo, ele tem que contratar, porque Pedro, até o meio do ano, se vai aí mais 2 meses até o meio do ano, e o Flamengo não conseguiu essa contratação e é uma carência ali. E aqui o Flamengo definiu alguns alvos, lógico, mais para o meio do ano, como é o caso do Luiz Henrique, é o caso do Marcos Leonardo e também o Caio Jorge. É nomes aí que o Flamengo avalia. Não é que o Flamengo está em negociação, tá, nação? É nomes que está na mesa aí, está na mão do José Botto para ele fazer uma possível investida. E ao mesmo tempo que esses nomes vêm na mesa do José Botto, vem também aí as críticas sobre o José Botto. Por quê? Não se pode você ter um dirigente no clube sabendo de uma carência e ele ainda não se pronunciou. O Botto, ele tem que ir ao mercado, mesmo que não contrate ninguém, mas tem que tentar. Aí muitos vão falar, mas o Flamengo quer Caio Jorge pro meio do ano, o Flamengo quer Luiz Henrique. Não importa. O Flamengo tinha que contratar um centroavante nessa janela. Ah, mas a Felipe Luiz não queria Marcos Leonardo. Não importa. Vai colocar a culpa no Felipe Luiz? Agora, mesmo depois de ter saído, a culpa é do Felipe Luiz? Não pode. A crítica toda se deve ao José Botto, porque ele é pago para isso, ele é pago para contratar e ele até agora não está executando o que o torcedor espera. José Botto tem que correr atrás de um centroavante no meio do ano. É obrigatório, e essas posições carentes aí que o Flamengo vai buscar um atacante, um lateral e algum meia, né? Vamos ver aí como o Flamengo vai se comportar no mercado no meio do ano. Agora falando sobre uma notícia muito boa aí, porque o Flamengo conseguiu, o BAP conseguiu aí, até que enfim, ser ouvido pelo dirigente da Libra. O dirigente da Libra, ele foi até o Ninho do Urubu, ter uma reunião com o presidente BAP e, como vocês sabem, Flamengo e Libra estavam andando em lados opostos. Ninguém queria ouvir o Flamengo, ninguém queria ouvir o BAP. O presidente da Libra, a Libra, só ouvia os outros times e o Flamengo sempre ficando de lado. O Flamengo tem um entendimento de que recebe muito menos do que os outros times. Para vocês terem uma ideia, a Liga Forte União, ela paga mais do que a Libra. Tá? E o Flamengo, ele se sente um pouco prejudicado aí. Então o presidente da Libra teve uma reunião com o presidente BAP e algumas coisas serviram também para o Flamengo destravar alguns valores, né, dessa guerra contra a Libra. O Flamengo ficou com alguns valores travado ali e com certeza a partir de agora vai ser liberado aí o dinheiro, a grana, né, como todos falam. O Flamengo, que envolvendo essa briga aí com a Libra, conseguiu bloquear alguns repasses de transmissão, porém agora com essa nova reunião eles devem chegar a um acordo e os valores serão aí desbloqueados na justiça, tá, gente? Mudando de assunto, falando sobre Danilo, isso porque, como todos sabem, o Danilo tem 34 anos, está com o contrato se encerrando, tá? O contrato do Danilo vai até dezembro de 2026 e o futuro de Danilo começa a ser traçado aí pelo presidente BAP. O BAP elogiou publicamente o preparo intelectual do zagueiro e afirmando que ele tem preparo além das 4 linhas. Se decidir pendurar as chuteiras ao fim da temporada, as portas da Gávea estarão abertas para Danilo, que ele
interige aí a diretoria de futebol seguindo os passos de outros ídolos. Ou seja, o presidente BAP ele tem um projeto para o Danilo. Danilo chegando a aposentar, pendurando as chuteiras aí, o BAP quer que o Danilo trabalhe aí, tipo, como um dirigente de futebol, caso o jogador queira, né, essa profissão. Caso ele não queira, ele aí pode seguir outros passos, né, meus amigos? A gente sabe aí que o Danilo é um excelente jogador, um excelente lateral, que agora joga como um zagueiro, né? Então, Danilo já tem o seu plano traçado dentro do Flamengo, mas em outra posição. Você, torcedor rubro-negro, tentaria renovar o contrato com Danilo? Deixa aí embaixo nos comentários, saindo de Danilo, agora falando sobre uma demissão nas categorias de base do Flamengo. Isso porque o Flamengo demitiu aí o preparador físico Vinícius. O Vinícius aí, ele trabalhou na preparação física da base rubro-negra por 10 anos e a decisão surpreendeu o profissional aí. Essa mudança ocorre em um período de reestruturação nas categorias de base do elenco do Flamengo. Diferencia aí este fato do caso de julho de 2023, quando Pablo Fernandes, preparador físico profissional, foi demitido aí após agredir o Pedro. Então, o Flamengo fez o seguinte, mandou o RH ligar aí pro Vinícius, falar, ô Vinícius, vem aqui que a gente tem uma reunião com você. A partir de agora, você está desligado do Clube de Regatas do Flamengo, você não será mais um profissional, né? Você não será mais um parceiro aqui das categorias de base. O Flamengo busca outro preparador físico aí no mercado, né? A gente sabe que nas categorias de base não é tão difícil achar um profissional, mas tem que ser um preparador físico bem competente. Saindo dessa demissão, falando agora sobre Gonzalo Plata, meus amigos, o Plata só se complica. Cada dia que passa, o Plata só se queima com o Flamengo. Isso porque depois do jogo de ontem entre Equador e Croácia, o jogo foi 1-1, né? O Gonzalo Plata, ele se pronunciou aí sobre as polêmicas envolvendo o Flamengo. O Plata falou a seguinte frase, abre aspas para o Plata: estar com meus companheiros aqui na seleção me faz esquecer tudo o que está acontecendo fora do meu entorno. Onde está a minha equipe? Então fico muito feliz, afirmou aí o jogador após o Equador jogar contra o Marrocos. O que acontece é o seguinte, né? A cada coletiva que o Plata vai dar, a cada entrevista que ele dá, a cada post que o Plata dá, ele faz só merda, só faz caca, né? Por quê? O que ele quis falar ali ao entorno dele? Ele quis falar que ao entorno dele, onde a equipe dele é o Flamengo, ele não tá nem aí pro Flamengo, né? Vocês viram na pronunciação dele. Ao entorno de mim, aquilo, ele quis falar isso que rola em torno, ou seja, deixou totalmente o Flamengo de lado mais uma vez. O Gonzalo Plata, o Flamengo tem que tomar uma atitude com o Gonzalo Plata aí, tem que ser uma atitude drástica. Ou afasta ele e vende no meio do ano, ou deixa ele treinando aí, encerra o contrato dele. Se eu não me engano, o Plata tem contrato até 2028 com o Flamengo. Mas essas as contratações aí do Marcos Braz e do Bruno Spillo, né, gente? Eu vou ficando por aqui. Mas se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Tamo junto.